Longe dessa discussão. Eu estudo isso para poder dizer isso. E para que ninguém arrisque me contestar, para dizer para quem me contestar que eu arrisco passar com o trator, se vier com uma conversa dessa. Me preparei muito tempo para dizer, se quiser discutir, nós podemos discutir, não tem problema. Eu li a polêmica, estudei a polêmica, fichei a polêmica, eu tenho presente a estrutura da polêmica, serve para porra nenhuma para nós, mas eu estudei, que é para você não me encher o saco. Não me enche o saco. O que me bota muito medo, e hoje me bota medo, ontem eu falei da minha preocupação, que é coisa deles, não é minha, enfim, não teria que ter essa preocupação, embora a gente trabalhe com isso também, mas é o fato de que eles vão perdendo hoje, vão perdendo a referência, porque isso que eu estou falando aqui é alguma coisa que ninguém mais quer estudar, ninguém mais sabe. Então, pô, tem professor de processo que nunca leu essa porra dessa polêmica, não é nem porque é professor de processo penal. Professor de processo do trabalho, professor de processo civil, professor de processo constitucional, os caras não leram mais, porque não se interessam por esse negócio. E isso de fato está na matriz da fundação, da coisa, da separação, da autonomia, que é tão importante da própria generalidade. 2 minutinhos para rever pelo Giovanni Pugliese, e vejam o que ele diz. Antes de Winscheid, a doutrina se dava por satisfeita praticamente com a definição de Celso, no Gesto 44, 7, fragmento 51. Nihil aliud est actio cum ius quod de beato iudicio persequendo. Se limitava, pelo geral, a intentar simples paráfrases em relação a ela. A possibilidade de uma divergência entre o que os romanos consideravam axio e o que os modernos entendiam por ação, Klagerecht, não se colocava seriamente. A observação de que as fontes romanas reconheciam a axio. Agora, a tua Biriazinha ontem me ensinou esse troço aqui. Não sei mexer direito, né? Agora me ensinou. E agradecer para ela. De quem não havia sofrido tudo, olha lá, viram, né, a frase? De quem reconhecia a ação, a quem não havia sofrido todavia, né, não havia sofrido ainda, nenhuma violação. Enquanto que os modernos, entre eles, Maximin e Savigny, reputavam a violação, a lesão do direito, um pressuposto essencial que a ação se a colocava em distinção entre a axio e a axionata, entendida como distinção entre axio potencial e axio atual. Sim, por outra parte, o romanista francês Ortolan tinha advertido as mudanças de significado, eu falei que tem alguém que tinha dito, não lembrava, mas era Ortolan, né? Que em termo ação, sofreu a história em relação aos diversos sistemas processuais. Ninguém havia pensado em colocar em dúvida nem a substancial afinidade entre a figura da axio, delineada como referência a uma ou a outra época histórica, e a figura moderna da ação, nem a legitimidade de submeter ambas a uma definição compreensível. Quem avança, porém, a ideia que é a base de hoje, somente concebida como a obrigação de reparar a lesão. Somente com Haas, foi o primeiro, não é? Se separou dessas ideias translativas, sustentando, desculpa, me traduzindo literalmente, sustentando a tese que para o momento ninguém seguiu, de que o sujeito passivo da ação era o Estado. Ninguém tinha falado disso ainda, o cara nem concebiam essa ideia. Savigny concebia a ideia de axio como ideia briga, né? Direito. Savigny concebia
a Axio como um direito novo, surgido da lesão de outro direito, e quem, como Kusta e Boquim, considerava um elemento anexo ou acessório ao direito substancial. Então, aí está a base. Deixa eu só achar alguma coisa melhor. Aliás, não bota numa ordem exata. Eu fiz uma assunto logo. Ora bem, precisamente nesses anos vinha amadurecendo a tendência de desvincular o direito vigente da interpretação das fontes romanas, colocando em causa aquela obra de codificação que estimulada pelo exemplo francês, que havia sido experimentado de forma direta em algumas partes da Alemanha durante a dominação napoleônica, por isso começou a tanta raiva, tem uma visão política. Napoleão foi lá e impôs os troços, os caras ficaram doidos da vida, por isso que eles tinham tanta raiva. Não podia ser retardada, porém não definitivamente impedida pela autorizada opinião de Savigny. E a monografia de Windscheid oferecia precisamente uma válida contribuição àquela tendência, tratando de demonstrar que o conceito romano de axio era estranho ao direito moderno e não coincidia em absoluto com aquele de ação, ou seja, Klagenrecht, de modo que se encomendava aos juristas e aos práticos modernos o abandono da equívoca linguagem das ações. Estou só mostrando alguma coisa do texto, porque a suma foi a que eu dei. É só... Deixa eu ver se eu achei. Os caras da polêmica, vale a pena. Mota tinha pouco mais de 30 anos quando entrou em polêmica com Windscheid, e recém no ano anterior havia recebido a nomeação de professor extraordinário da Universidade de Königsberg. Königsberg é aquela cidade que hoje é da Rússia, que está lá isolada. Kaliningrado, exatamente isolado. A montanha do rei. Exatamente, a montanha do rei. Não dei vontade de ir lá, porque ela, além de tudo, tem isso. Essa cidade tem uma característica. Ela hoje é uma cidade da Rússia, está destacada do território russo, ou seja, com toda uma história, etc. Então é interessante ver. Mas ela sempre foi, portanto, ela lá no norte, né? Ela lá no top da Alemanha, parte da Prússia, Hungria, tem tudo isso. Mas ela tem uma característica interessante. Ela tem uma universidade muito antiga, de gente muito capaz. Sempre foi assim. Eles falam isso deles. Respeito. Aí que tá. Isso que eu ia perguntar. Ou seja, é de Königsberg, né? Hoje Kaliningrado é de Königsberg. A teoria Mutter, veja, nominado para Königsberg. Mas Königsberg tem alguém histórico muito mais, né? Muito mais importante, não nesse sentido, porque esse cara fez isso e depois saiu e tal, foi ser historiador, era juiz da corte e tal. Mas você acabou de lembrar, o grande nome dessa universidade, histórico, como Copérnico, não aparece Copérnico na Universidade de Cracóvia, na Polônia, etc. e tal. O grande nome aqui chama Immanuel Kant. Ele era o grande cara. Mas quando os caras dizem que ele não saiu mais de 10 quilômetros da cidade, porque quando muito foi fazer um piquenique fora dela e tal, é um pouco para ressaltar a importância, e o cara podia ser Kant, estudar tudo que ele estudou e falar tudo que ele falou, mesmo morando naquele diabo daquela cidade. Que parece bonita, né? Eu vi as fotos e tal, sou louco de vontade de ir lá até. Um monte de história dele, Kaliningrado. Principalmente que Kaliningrado era humilhado por Stalin. Pois é, por isso mesmo. Porque o corredor de Danzig era vital. Bom, professor daí, não é? Königsberg, depois de ter sido
laureado, habilitado em Halle, em 1853. Relativamente sua produção científica, não podia considerar de rica, ainda que se destacasse especialmente mais recente monografia sobre sequestro e arresto no direito romano, né, em 1856, em particular conhecimento da matéria processual que Manter havia alcançado certamente na escola de Keller, frequentada por ele em Berlim. Pelo contrário, Windscheid, 9 anos mais velho, já em 1847, havia chegado às cartas de Bonn e Basileia, como eu disse, Bonn e Basel, né? E de onde, em 1252, havia sido chamado para Greifswald, na Pomerânia, que antes era sueca, e podia apresentar uma série de estudos, entre os quais se desfalavam, né? Pela originalidade e pelo valor dogmático. Não sei o que é isso ali. Missões, né? Missões. E Redimum, proteção, sei lá. 1851. Até aqui se tratava para Windscheid só de uma maior antiguidade e amadurecimento, no que não podia influir sensivelmente na forma de sua tese em relação à tese de seu antagonista. A separação entre eles se delineou posteriormente. No efeito, Muta, depois da polêmica, abandonou inteiramente o campo da dogmática e também do direito romano para dedicar-se a investigações históricas sobre o processo germânico comum, assim como sobre a ciência jurídica nas universidades alemãs. Investigações muito apreciadas, porém que não contribuíam a conferir uma particular autoridade de civilistas romanistas. Deve-se que, sobretudo também pelo cargo de juiz do Tribunal de Operação, né, do Tribunal do Trabalho, né, em Iena, que desde 1872 acumulou com os ensinamentos da universidade local, morreu prematuramente em 1878, quando contava somente com 52 anos de idade. E aí vai. Eu queria ressaltar o fato de que as lições, o que vale depois são as lições manual, né, Lehrbuch, das Pandectas, o direito das Pandectas de Windscheid, que é o grande livro que o leva à comissão que fez o BGB depois. Ele é um dos criadores do Código Civil alemão e mostra o vigor desse cara, etc. A polêmica é uma polêmica que se trava desse modo. Deixo para vocês caminharem por ela e a importância que ela tem. Quero só, para não me retardar, definir algumas coisas que são relevantes em termos de ação para nós hoje, e não sei até quando vamos poder ir, até onde vamos poder ir nisso. Bem rapidamente, eles definem, com a quebra da fórmula, que a ação é autônoma, e começam a discutir, a procurar se é uma ação autônoma ou o que é. Se dividem nas explicações. Boa parte, começando porque o Venda, depois a famosa Poluição de Bolonha de 1903, toma não mais como um direito, que era de um direito que se tratava, não mais como um direito, porque como esse direito se confundia com o direito material, já não era mais um direito, mas era um poder que se tinha em face do Estado. Sabemos que é poder, né? São obrigados a se submeter ao que eu faço, mesmo contra a vontade. Isso de fato é discutível, tudo isso é muito discutível, e continua a prevalência de uma base geral, mas isso para nós é extremamente relevante, porque como fica no processo penal? O Ministério Público, com certeza, é mais do que um direito, né?
porque o direito, propriamente dito, seria do Estado. Se quisesse perseguir uma punição por cometer o crime. Tipo, o Ministério Público, mais do que um direito, seria um dever, não é? Que significa, não tem um tempo de volta para voltar para os conselhos. Não significa dizer isso. Por exemplo, que quando a lei impõe alguma coisa a você, não é? Que você deve fazer, impõe como teu dever. Então, o Ministério Público parece inevitável, porque aquela coisa existe, dentre outras coisas, no campo criminal para isso. Na Constituição não há pouca dúvida disso aí. Ou seja, né, nós navegamos entre direito, poder, dever, navegamos sem muito situar, principalmente no processo penal. No campo do processo civil, na esfera privada, parece induvidoso que há um reconhecimento da possibilidade de você ir ao juiz, mas isso é dado já desde a ordem constitucional. Está lá na estrutura de formalização do Estado moderno. O Estado tira de você, lembra disso, né? O Estado tira de você, aspas, os direitos, te deixa só os fundamentais, por isso são os direitos fundamentais, né? E se coloca na posição de garantir a você os teus próprios direitos. É assim que a estrutura funciona, quando não tem nem tempo de avançar, que você contratualiza aqui, mas é disso que se trata, né? Então parece induvidoso que dá a reconhecer para você um direito, ainda que esse direito não seja o mesmo direito que se formulava lá em Celso, porque esse direito não é um direito que se confunde com o direito material. Tem uma tese de um professor daqui, Vicente, que eu acho que é livre docência, dele antiga, agora me fugiu o nome. Ele tem uma bela discussão sobre isso, porque, claro, a discussão a respeito do direito subjetivo é a base, está na base aqui, né, da separação. Acho que é Vicente. Não, por favor. Paga isso. Em suma, é uma bela separação, né? Uma discussão extremamente rica. E eles lá no processo civil tem muita coisa trabalhada, direito, bem, muito forte nessa direção. Então, não se duvida da autonomia, não se duvida da publicidade, não se duvida da generalidade de que cabe para todos, porque isso é típico de direito de cidadania. Não é um direito para votar, como veja, a cidadania está respaldada por determinados direitos. Um deles é de ir ao Estado. Porque o que acontece? O Estado te prega a fazer justiça com as próprias mãos. Então você não tem solução. Se você quiser fazer valer o teu direito, violado ou não, que você tem ou não tem. Veja, toda essa discussão de axio potencial, accionada que está aí. Mas se você quiser fazer valer o teu direito, você precisa ir ao juiz. E a maneira de ir ao juiz é pela ação. Digamos, exercitando esse direito de ir ao juiz. Estão vendo? Mas aqui já posso antecipar isso logo por conta do tempo. Se é assim, o direito que você tem, você vai ao juiz pretendendo, em face desse direito, que ele processe o teu caso. Portanto, desde logo eu sou capaz de afirmar que o juiz não julga a lide, muito menos o caso penal, lá na sentença. Na sentença ele decide se é procedente ou improcedente a pretensão que você deduz. Que não raro você nomina, bem ou mal, mas nomina, vamos dizer assim. Ou pelo menos que você pede. Bom, se ele não julga a ação lá na sentença, onde ele julga a ação? Se não, quando ele reconhece que você tem ação, você vai lá na porta, bate e diz, olha, eu tenho ação, quero que você processe a minha lide. Tenho ação, quero que você processe o meu caso. Ele diz perfeitamente, o senhor tem ação, eu vou processar o seu caso. Vou processar o seu caso para ver se procede a sua pretensão.
o juiz do civil como o juiz do crime, desse ponto de vista, não é? Se você trabalhasse com líder, julgaria lá a composição da líder, é justa a composição, é um acerto das pretensões, é procedente a pretensão, por isso condeno a restituir o dinheiro, a restituir o bem, etc. Veja, só isso já serve para mostrar que não tem a menor possibilidade de se pensar tudo de uma mesma maneira, porque tudo do mesmo jeito, com denominador comum, não dá para pensar desse jeito, não é? Efetivamente não dá. Porque já disse a vocês que mesmo que você diga que não tem nenhum conflito de pretensão, o juiz condena. Mas que diabo, então? Por isso que eu insisti tanto lá no conteúdo do processo. Veja, não é só uma questão de nome. Não é só uma questão de nome. O cara vai, fala, mas aquilo é só nome. Não é uma questão de nome. É justo do que tem lá. O que tem lá? Fiz uma conferência uma vez em Salvador, um tempo atrás, no Congresso do Ibraz, justo para dizer isso. Precisamos voltar para construir uma teoria do processo falando seriamente a respeito de cada instituto, porque o que nós estamos fazendo é perder. Nós estamos perdendo o contato com isso. Pô, os processualistas eles não são chatos, eles precisam ter uma linguagem uniforme. Nós não temos nenhuma linguagem uniforme. A gente consegue separar ação e pretensão, não se consegue saber quando o juiz intervém em uma coisa ou no outra. E não é só um problema de linguagem, não. Quando você cria um bolo, quem diz, porque tem poder de dizer, diz. Isso é um pouco do que tem acontecido, que de uma certa forma fomos nós que propiciamos, ou seja, a dificuldade nossa de estabilizar uma linguagem sobre a base teórica possibilitou que as pessoas, na prática, fizessem as coisas. Um determinado juiz vai fazendo as coisas, mata tiro, tirorô, vai levando, parará, o cara vai levando o treco. E quando você diz, mas peraí, aqui não pode ser assim, diz, aqui pode ser assim porque eu quero e isso. O cara começa a se sentir, não é? Legitimado, grande, o cara começa a se sentir o dono do pedaço, porque entende o poder, e você tem uma dificuldade para acertar as pontas, com a linguagem que você tem a respeito daquilo, agora você vai jogando para ele. No processo civil está mais difícil. É mais difícil, por quê? Porque a estrutura do processo civil cobra ainda que a gente ache que é mais fácil, porque é dispositivo, etc e tal, amarra mais porque exige uma efetivação do contraditório, uma efetivação, um respeito pelo que se pede. Eles não abrem muito mão disso, ainda que os idiotas, ainda que eles estejam empurrando a coisa para a inquisitorialidade, ainda que eles estejam cada vez mais municiando de poder o juiz, justo para que ele faça o quê? Ele aproveite esses desvão, ele aproveita essa falta de discurso, essa unanimidade, essa uniformidade que é necessária para você poder, diante daquilo que é uniforme, dizer eu digo isso porque é assim, e a você porque é assim, você deve fazer assim porque é de fato assim. Agora, se eu falo de A e você fala de B, na atuação você diz, como sou eu que falo de B, eu falo de B e está acabado. Eu falo de B porque eu tenho poder, por exemplo. Estou falando da ação, mas transplantem isso para o plano das nulidades e você logo se dá conta de que há aí um sintoma de que não conseguimos fazer emplacar na estrutura do processo penal mais coisa nenhuma de nulidade, porque não tendo base segura para uma teoria de nulidade, da leitura da rigidez dos atos processuais, o que acaba a gente fazendo é deixar na mão de quem tem que decidir, dizer, não, nada de nulidade, está acabado, tira daí, não é nulo, está acabado, e aí todo mundo diz que não é nulo, ele faz o que quer e está ponto. Mas como é que é possível? O cara faz o que quer, o cara faz o que quer, porque é assim. E aí você diz, mamão, se é assim, nós somos roubados. Se é assim, eu preciso de um juiz que não faça isso, de um juiz que se coloque diante das regras, de um juiz que respeite a Constituição, de um juiz que respeite as regras. Veja, não é novo.
Não é um jogo de palavras, é uma coisa séria a respeito disso. Queria só terminar com duas alusões, três temas que são de fato relevantes. Depois que a polêmica se estabelece, ganha mundo, todo mundo começa a trabalhar a respeito dos institutos que demarcariam uma teoria do processo. Caneluto diz com todas as letras que o estudo da jurisdição nasce lá em face do direito romano, que a ação nasce aqui e que eles se começam a perguntar o que eles tinham que fazer para estudar o processo, porque o processo é justo que resulta do exercício da ação. Se o juiz bate lá e diz eu tenho ação, ele diz de fato você tem ação. Dá aqui a tua lide, dá aqui o teu caso que eu vou processar. Por isso que eu disse, você leva a pedra, lembra da minha metáfora da pedra? Você leva a pedra para que ele trabalhe com formão e com a marreta. Lembra que eu falei disso ontem? Então, você leva para ele a pedra. Então, o que significa esse processamento, o que significa isso? Eis todo o discurso, toda a base teórica do processo que eu vou tratar agora no começo da noite. Então, isso gera uma infinidade de estudos. Aquela gente daquela época, da metade do século XIX, depois do século XX, lá na entrada do século XX, aquela gente, a Europa inteira, começa a estudar a fundo aquilo para poder dar conta dessa realidade e começar a compatibilizar com a base constitucional, que era a base que se tinha colocado depois da Revolução Francesa para ser respeitada, a Constituição, o lugar da Constituição, o lugar do Estado, enfim. Isso tudo é muito estudado, isso tudo é muito apreciado. Já disse que o texto de Bealoff, tentando dar conta da explicação para o que acontecia aqui, depois da ação, é um indicativo por conta da expressão dos publicistas que vinham nascendo, naturalmente, não é? Os bem ou mal, os publicistas, você pode discutir com eles se estão certo ou não, mas o que eles vinham fazendo enquanto isso era relevante, enquanto isso era importante, e fundam toda uma base de um publicismo que começa a imperar. E claro que a participação do Estado vai reclamar, pensar pela estrutura pública, não mais pela estrutura privada. Todo mundo começa a fazer isso. Todo mundo começa a fazer isso. Ainda que parte dos autores, principalmente o pessoal mais do norte da Alemanha, tenha pensado numa determinada direção, usando as posições de Mutter, que talvez eu tivesse que ter explicado, mas acreditem, usando parte das posições de Mutter, aponta na direção, estou escutando, né? Aponta na direção de que, tomado isso como um direito, vamos dizer, autônomo, não é? Genérico, ou seja, para quem entende termo, etc e tal, era desvinculado do fato de alguém ter razão ou não ter razão. E isso se dá de que maneira? Porque você pensando que tem o direito violado ou não, mas pensando que tem direito em face de uma proteção que a norma te dá, você é obrigado, sem poder fazer justiça com as próprias mãos, a ir no juiz. Quando Ploss faz isso, avança a ideia de que há nesse direito um direito eminentemente abstrato. Isso significa dizer que é um direito que não está ligado, que não está vinculado a se... Claro, está vinculado ao direito material, mas não está vinculado a se ter razão ou não se ter razão em face do direito material. Tanto isso é verdadeiro, que você pode ir ao juiz, ele pode processar aquilo que narrativamente você explicita, digamos, como uma lide, e depois ele lá na sentença dizer que você não tem razão, porque não procede da tua pretensão. E a pergunta que os caras fazem é, se é assim, eu tive ação ou não tive ação? Isso parece duvidoso. Isso
parece duvidoso. Não é tão simples assim, naturalmente, não é? Tanto é verdadeiro que para colocar alguma amarra, porque senão seria assim. Quer dizer que se eu resolver, eu vou lá no juiz e faço isso. Eu vou lá no juiz e faço uma ação. Está entendendo o que eu estou falando, né? Uma metáfora. Eu vou lá e faço uma ação. Na prática, estou falando de brincadeira, mas na prática é mais ou menos isso. Com muita frequência as pessoas perguntam, doutor, no escritório, as pessoas perguntam, doutor, não tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar que levar no juiz? Eles perguntam. É assim, né? A mãe que vai buscar o filho, a mãe que quer o filho de volta, o pai pergunta, doutor, não tem alguma coisa que eu possa fazer para impedir isso? Tem, eu não posso te dizer. Tem, mas eu não posso te dizer. Vou botar um guarda-costas na porta do fórum, se o cara chegar com uma petição, com o nome, o teu nome ou dela, qualquer coisa, tu dá ele manda porrada no cara. Não, evidente, você tem que matar o cara, porque como é que você faz para impedir o exercício daquilo que aparentemente é um direito que ele está exercitando? E que nós todos pactuamos que ia meter o Estado lá para fazer aquilo. Então você diz, bom, mas tem que ter o controle dessa porra. Essa era a questão deles. O que Ploss inicia e depois Degenkolb faz, e ele levanta aqui, avançam com uma ideia que é altamente discutível, de que quem faz, faz de boa fé. É lixo. Porque é um conceito, digamos assim, para tentar fundar alguma coisa, amarrar alguma coisa. Na prática, estão escutando, né? Não tem porra nenhuma para fazer. Se você faz. Bom, se eles forem lá no juiz, o juiz vai ver o que é, vai ver que é um absurdo, vai ver que não serve, vai dizer que eles não têm ação. Está entendendo? Mas veja, com que amarra você faz? Como você garante? O que nós podemos fazer para botar de obstáculo aí? De qualquer maneira, parece duvidoso que de fato o direito precisa ser abstrato, não é? Porque ter razão ou não ter razão é alguma coisa a ser feita em face do conhecimento que o senhor vai se obter no processo, não antes. O juiz, quando diz que você tem ação, não está dizendo que você tem razão. Não está mesmo. Então veja como funciona a coisa, não é? Funciona desse jeito. Funciona desse jeito. Só um parênteses aqui de uma questão que eu acho interessante. Desculpa, né? Passar um minutinho, dou um desconto.